Oi pessoal, boa noite. Como é que está? Está dando para ouvir direitinho? Tudo ok? Acabei atrasando um pouquinho, estava ajustando aqui as coisas, mas a gente vai começar daqui a pouquinho, viu? Só um instantinho a gente começa. Um momentinho só, já vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. Prontinho. Nós vamos fazer a prece inicial, tá? E aí a gente começa então o estudo da noite. Um abração para todos. Eu não vou citar cada um que está entrando, mas sintam-se abraçados, tá? É uma alegria estar com vocês novamente aqui para a gente poder estudar André Luiz, né? Estudar a doutrina espírita, esse trabalho maravilhoso que André Luiz nos trouxe. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos abrir os olhos da alma para que nós, diminuindo a estimulação externa, possamos nos voltar para o interior, onde a presença divina está mais fortemente em nós, que é no nosso íntimo. Obrigado, nosso Pai querido, obrigado pela vida que o Senhor nos deu, nos proporcionou, que possamos fazer valer a pena, que possamos aproveitar cada instante que temos na face da Terra para angariarmos maiores valores evolutivos, que possamos angariar mais amor no nosso coração, mais luz na nossa alma. Ajuda-nos, Pai, a convertermos as dificuldades em crescimento pessoal, em aprendizado, em evolução real. Abençoa todos os sofredores, amparando-os nas suas dificuldades, para que todos possam encontrar as soluções que tanto necessitam. Dá-nos a chave do entendimento para os conceitos que André Luiz nos traz e que possamos descortinar novos horizontes para a nossa alma, para que caminhemos com a Tua luz hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Xavier falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nosso trabalho é uma extensão das atividades da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, né? Então, todos são bem-vindos aqui nos trabalhos de Maria de Nazaré, também no ambiente virtual, tá? Vamos dar continuidade ao livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos quase terminando já. Estamos no penúltimo capítulo, né? Se eu não me engano. Penúltimo capítulo. Vamos começar, né? O capítulo 39, Ponderações, tá? Então, quem quiser ir baixar o livro virtual, facilmente vocês vão encontrar aí o PDF, tá? Às vezes ajuda para vocês entenderem, né? Se a gente ficar só lendo, vocês vão, às vezes se perde, mas se vão acompanhando o livro virtual, vocês vão lendo e vão
e vão fixando com mais facilidade, tá? Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, casamento do Mário Silva com a Antonina, né? Já tinha passado um mês depois do casamento. Certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da bênção. A gente já começou isso aqui, né, pessoal? Essa reunião aqui, a gente já começou. Desculpa, é que eu vou pegar certinho. Achei que eu estava no lugar certo. Deixa eu ver aqui. Que a irmã Clara, né, começou a conversar com elas, com a Odila, tal, com a Zulmira e com a Antonina. Fizeram aquela reunião no lar da bênção, tá? A irmã Clara que estava conversando com elas, né? Então deixa eu só pegar aqui exatamente onde é que nós estamos. Certo. Ó, então aqui a irmã Clara, ela estava falando o seguinte, né? Ela falou que todas elas ali passaram, tanto a Odila, quanto a Antonina, quanto a Zulmira, todas elas passaram dificuldades muito grandes, né? Até a chegada naquele momento. O momento era de paz, né? O momento era de paz. Mas justamente por ser um momento de paz, era um momento mais propício para a semeadura. Então ela estava explicando, né? Numa palestra ali, numa conversação com essas mulheres, personagens do livro aqui, né? Falando da importância de aproveitarem esse momento para construírem, para semearem para o futuro, né? Então vamos continuar aqui, né? Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos, né? Quer dizer, a irmã Clara estava falando com a Zulmira, mas sem fazer grandes incursões no passado. Por quê? Porque a Zulmira estava se recuperando ainda da perda do Júlio, né? Ela estava se recuperando fisicamente, então ela não queria forçar muito a Zulmira no exercício de lembrar de certos lances do passado, tá? Nossa amiga, prosseguiu indicando Zulmira com um olhar, está consciente de que a maternidade a espera de novo em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou: Recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: Lembre-se, lembre-se. Bafejada pelo poder de irmã Clara em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção. Então veja bem, ela estava falando com todas ali, né, com a Antonina, com a Zulmira e com a Odila, e começou a falar para a Antonina o imperativo de relembrar do passado, né? A Zulmira ela deixou mais quieta porque ela estava se recuperando, né? Mas
a Antonina ela começou a induzir a lembrar do passado. Né? Lembre-se, lembre-se. Né? Bafejada pelo poder da irmã Clara em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: Sim, sou eu, a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram. Os conflitos no Paraguai. Uma chácara em Luque, que é uma cidade, um vilarejo, né? A família ao abandono. José Esteves. Hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Por quê? Porque a Antonina tinha há um mês que ela tinha se casado. Né? Ela tinha ficado viúva e depois de alguns anos ela se casou. Agora com o Mário Silva, né? Então a irmã Clara está mostrando para ela a importância do segundo matrimônio para ela. Está levando ela a lembrar as causas que levaram ela ao segundo matrimônio. Né? E qual é essa causa? Né? É a época da Guerra do Paraguai, a relação dela com o José Esteves, hoje Mário Silva. Né? Na época da Guerra do Paraguai, o José Esteves se aproximou da Lola Ibarruri e do Leonardo Pires, que era um casal. A Lola Ibarruri, que era uma cantora, uma dançarina, e casada com o Leonardo Pires. E o José Esteves se aproximou e acabou seduzindo a Lola Ibarruri, e o Leonardo Pires pegou os dois, né? Não demonstrou que sabia, mas depois acabou envenenando o José Esteves, né? Então, a lei está unindo, está aproximando novamente os personagens do passado agora no presente. Tá? Denotando aflição no olhar, acrescentou: E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz, que era o marido dela no passado, né? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Né? A irmã Clara até não quis que ela buscasse muito a lembrança profunda de tudo, não. Né? Você não precisa ampliar reminiscências, dilatar reminiscências. Né? Por quê? Porque o objetivo não era ela relembrar tudo do passado. O objetivo era como uma cirurgia, era cirúrgico o negócio. Né? Era apenas ela ter alguns significados despertos. Tá? Fitando-a significativamente, ajuntou: basta que você se recorde, basta que você saiba o porquê você está se casando de novo, por que você se casou de novo. Né? Isso aqui, pessoal, lembrem que nós estamos falando desse encontro no Lar da Bênção com a irmã Clara, espírito, a Odila, espírito, ambas no plano espiritual, né, já desencarnadas, né? E a Antonina e a Zulmira encarnadas. Tá? Então, duas estão já no plano espiritual e outras duas estão desprendidas por ocasião do sono. Ok? Então, eles estão fazendo essa reunião. E veja que, ao mesmo tempo que a Antonina, agora casada, está estruturando a sua vida, né? Está estruturando a sua existência agora num segundo matrimônio, ao mesmo tempo, espiritualmente, ela está tendo informações do porquê desse segundo matrimônio. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu tinha que lembrar das coisas, eu tinha que lembrar do passado, eu tinha que lembrar o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê. Gente, no fundo nós sabemos os porquês. No fundo nós entendemos os porquês. Só que não é conveniente nós termos muita clareza sobre as recordações do passado. Tá? Muitos dos desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, como diz Calderaro, a totalidade, na verdade, dos desequilíbrios psicológicos e psiquiátricos tem a ver com a lembrança do passado.
São pessoas que estão lembrando, só que de uma forma desequilibrada, né? Se convertendo em conflitos, se convertendo em medos, se convertendo em inseguranças, se convertendo em problemas de relacionamento, se convertendo em um número muito grande de dificuldades no presente. Isso ele chega a dizer que, invariavelmente, quando nós começamos a entrar nesses conflitos psicológicos, psiquiátricos, é que nós estamos lembrando do passado. Dificuldades de relacionamento, né? Temperamentos inconciliáveis ou aparentemente inconciliáveis têm explicação no mergulho que nós realizamos por vezes, mesmo durante a nossa encarnação, em certas incursões no passado, tá? Só para a gente ter essa clareza que é muito delicado o nosso equilíbrio aqui na Terra. É muito delicada a questão da lembrança do passado para nós. É muito tênue a linha do equilíbrio e do desequilíbrio nesse campo das recordações, tá? A gente às vezes acha que a gente é forte, que a gente consegue saber tudo, que a gente pode saber da verdade, que a gente pode ter todas as informações. Conversa fiada. Nós não temos essa força toda, nós não temos essa condição toda, e nós muitas vezes seríamos esmagados por certas informações. Nós seríamos absolutamente esmagados ao peso de certas recordações, tá? É uma área que a gente precisa tomar todo o cuidado possível para que nós não nos desarticulemos do presente fazendo certas incursões inconvenientes no passado, tá? O psicólogo Jung, né, suíço, um dos mais conhecidos, ele falava assim, olha, o ser humano, ele precisa estar muito bem enraizado no presente, no trabalho, a família, né, na sua vivência material. Precisa estar muito bem enraizado no presente, senão ele é tragado pelo inconsciente. O que quer dizer se é tragado pelo inconsciente? É tragado pelo passado. É aí que muitas pessoas se alienam, é aí que muitas pessoas surtam, é aí que muitas pessoas começam a ter problemas graves na área do psiquismo, na área, né, do emocional, é quando começa a ser tragada pelo inconsciente. Aqui o inconsciente representando as situações já vividas do passado e que muitas vezes começam a predominar novamente na nossa existência presente. É quando o passado não passa e o passado acaba se tornando presente de novo, tá? Ok, então feito esse parênteses, né? Vamos continuar, né? Então, a Antonina se casou com o Mário Silva e a Zulmira está esperando que o Júlio volte. Novamente, a terceira vez que o Júlio reencarne, né? Agora, novamente, como filho dela, a Zulmira, né? Primeira vez que ele reencarnou como filho da Odila, aí a segunda como filho da Zulmira, e agora, novamente, ele vai reencarnar como filho da Zulmira. Tudo isso numa mesma encarnação dessa família. Ele é que morreu por duas vezes e vai reencarnar novamente na mesma família, o Júlio, né? Certo? Então, em seguida, repartindo a atenção entre as duas, a Zulmira e a Antonina, né? Brevemente vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. Olha que interessante, né? Então a Zulmira vai receber o Júlio novamente, né? E a Antonina vai receber o Leonardo Pires, o seu companheiro traído do passado, né? E interessante, né? Uma nota aqui curiosa, né? O Leonardo Pires,
acabou tendo como neta a própria Loli Bahuri, que era sua companheira, né, que desencarnou e ainda conseguiu voltar como neta do Leonardo. Que confusão, né? Mas vocês estão entendendo, né? Quem acompanhou desde o início está entendendo, né? Não estou falando grego, não. É que é uma história complexa, né? Feita de algumas encarnações, de personagens, né? Do passado, do presente, que eu entendo a dificuldade de quem está chegando hoje aí, mas a gente já está terminando o livro, nós já estamos no penúltimo capítulo, né? Então, aí depois a gente vai começar um outro livro e vai dar para todos pegarem desde o início, tá? Mas a Antonina, ela vai receber, então, aquele que foi o seu companheiro, que ela traiu na época da Guerra do Paraguai. Depois ela voltou como neta do mesmo que ela traiu, do Leonardo Pires, né? Porque ele foi traído, depois ele mudou, se estruturou numa família, né? Teve filhos, netos, e aí a Lola Bahuri renasceu como neta dele, né? Inclusive no começo do livro, o André Luiz, o Hilário, né? E o Clarencio, né? Eles estão visitando a Antonina, a casa da Antonina, e aí eles veem um velhinho num canto da casa, meio alienado, né? Meio não, bastante alienado, né? E aí eles começam a conversar com o velhinho, né? E aí eles descobrem que é o Leonardo Pires, que era o avô da Antonina, né? Que estava ali, ligado a ela, ao ambiente dela, né? E porque era a única que lembrava dele com carinho, era a única parenta dele que se lembrava dele com carinho. Então você vê como é que é o destino, né? Vejam como é que são as ligações afetivas, as ligações vibratórias, né? A gente sempre acaba sendo atraído ou atraindo aqueles que nós temos algum compromisso, né? Então a Antonina, ela acabou atraindo para perto dela o vozinho dela, que é do Leonardo Pires, né? E agora ele vai renascer através dela como filho dela. Você vê como é que a lei de ação e reação é perfeita, né? Vejam como é que a lei de justiça divina é perfeita, né? Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo aí? Então as duas logo estarão sendo mães, né? Receberão a maternidade novamente, né? No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. No santuário doméstico, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É que a minha não está atualizando aqui. Aí eu acabei perdendo os comentários de vocês, tá? Depois que eu estou ajeitando aqui, para eu conseguir acompanhar os comentários aí. Mas vocês desculpem, eu devo ter perdido muita coisa aqui. Deixa eu ver. Não, tá tranquilo. Ok. Então vamos lá, né? Então, olha que interessante, né? No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade, né? Vejam a importância da estruturação da família, pessoal. Vejam a importância da estruturação da família, né? Vejam a importância da maternidade, né? Então, assim, as ideologias, as filosofias,
né? Os modismos, falando mal do casamento, falando mal da família, falando mal, né, da gestação, né? Pregando o aborto, pregando a, né? Isso aqui está bem claro, ó. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem. Quer dizer, é no seio do casamento, da aproximação. Não que precisa ter o papel passado, não que precisa ter exatamente todas as formalidades. É bom, porque isso dá mais segurança para a família, isso ajuda legalmente, facilita algumas coisas. Não que seja o mais importante, mas é interessante. Né? É interessante você formalizar as coisas, fazer as coisas o mais certinho possível, é melhor. Né? Mais importante, logicamente, é o amor, mais importante, né, é o carinho, a compreensão, é tudo que a gente sabe. Né? Mas vejam que é na estruturação da família, é no casamento, é na maternidade, não é? É na convivência familiar que você vai trazendo, recompondo as afeições transviadas. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Porque quando a gente começa a falar mal de tudo isso, quando a gente começa a lançar mão desses conceitos muito questionáveis, né? Que tentam dissolver a família, tentam dissolver o casamento, tentam dissolver a importância da maternidade, nós vemos um grande desserviço à humanidade. A gente vê, a gente entende dentro da doutrina espírita que são pessoas mal intuídas, né? Inclusive utilizadas pelos espíritos infelizes para saírem por aí pregando coisas que vão contra os nossos interesses espirituais, que vem contra as nossas melhores possibilidades de evolução, as nossas melhores possibilidades de reajustamento perante a lei divina, reajustamento perante a nossa própria consciência. Isso é importante a gente lembrar, né? Então, essas pessoas que ficam propagando conceitos, esses conceitos questionáveis, tentando dissolver essas oportunidades que nós temos, são pessoas que estão trabalhando contra nós, não a nosso favor. O discurso é que estão trabalhando a nosso favor, né? A nossa liberdade, a nossa dignidade, né? O discurso é esse. O discurso de fachada, a propaganda é essa. Porque você tem direitos, você tem direito ao seu corpo, você tem direito à sua liberdade, você fica se empoderando e tal, né? Essa história toda. Só que o grande poder acaba sendo esquecido, que é o poder do amor. Esse é o grande poder. Tem muita gente tentando se empoderar, mas na verdade só faz criar mais problema para si mesmo. Né? Por quê? Porque não está buscando o poder legítimo, que é o poder do conhecimento, da compreensão, do discernimento, né? É o poder do amor. Né? Isso é importante a gente lembrar. Né? E a família é o cadinho ali onde mais seguramente se estruturam as bases para o amor. Seja através da convivência das pessoas, do casal, da educação dos filhos. Né? Então você tem elementos ali que ajudam muito na estruturação, né, do amor, da estruturação de uma sociedade mais equilibrada. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses modismos e conceitos que estão correndo por aí, né? Que na verdade não vem ao nosso encontro, não vem de encontro às nossas necessidades, vem contra as nossas necessidades mais profundas do ponto de vista espiritual. Né? Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. A irmã Clara falando, né? Que meninas, filhas, que são como filhas para ela, né? Um espírito maternal, né? De grande amor, né?
Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Não adianta a gente querer ter liberdade ou querer ter, né? Eu sou dono da minha vida, nós só vamos poder ter uma liberdade maior saldando as nossas dívidas. Ninguém foge aos compromissos que criou. Ou a gente pode tentar fugir. A gente pode tentar fugir, mas a gente escapa de uma coisa aqui, logo surge um outro desafio ali, para que a gente enfrente essas dificuldades que nós trazemos do passado. Então ninguém avança, nós não conseguimos evoluir, não conseguimos nos melhorar de fato, sem saldarmos as nossas dívidas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmos. Aproveitando o tempo de detenção, a gente está aqui na Terra como se estivéssemos detidos, né? Nós estamos cumprindo uma detenção aqui na Terra. Nós estamos internados num corpo, dentro de certas provas específicas que cada um precisa. Você olhando a sua vida, você tem exatamente o que você precisa. No seu período de detenção aqui na Terra, você está cumprindo as provas que você precisa. Eu estou cumprindo com as provas que eu preciso. Cada um está tendo aquilo que necessita. Ninguém é coitadinho, ninguém é uma vítima da vida. Todos nós somos construtores da nossa vida e estamos vivendo aquilo que nós necessitamos. Podemos melhorar? Podemos. Podemos melhorar o contexto em que a gente vive? Podemos. Podemos melhorar a atitude nossa perante as provas? Podemos. Talvez a gente não possa mudar certas provas, mas a gente pode mudar como nós atravessamos as provas. Aí nós temos o livre-arbítrio. Eu quero passar pelas provas praguejando, maldizendo, me rebelando. Ou eu posso passar pelas provas compreendendo, aceitando, me esforçando por melhorar, trabalhando para ajudar, perdoando e assim por diante. Ok? Então isso, nós temos o nosso livre-arbítrio funcionando. Tá? Talvez a gente não possa mudar nem mesmo a oração. Como dizem os Espíritos, a função da oração não é mudar as nossas provas. Não é alterar as nossas provas, embora em alguns momentos específicos isso possa até ocorrer, não da forma como a gente pensa, mas da forma que mais nos faça avançar. Quando o nosso pedido na oração visa o nosso aprimoramento, nós adquirimos grande poder através da oração. Nós realmente conseguimos mudar muita coisa, mas quando a nossa oração visa a nossa evolução, não quando visa apenas afastar os problemas, a oração não serve para isso. Ela serve para nos dar mais força, para nos dar mais coragem, para nos dar mais decisão. Ok? Então isso os Espíritos deixam bem claro, Existe uma certa confusão aí, que a pessoa começa a orar para fugir dos compromissos, Começa a orar para fugir das dificuldades. Na verdade, a oração não vai ter essa função. A oração vai ter a função de nos fortalecer para passar pelas dificuldades. Não sei se está ficando claro para vocês. Ok. Certo. Eu não sei, que hoje está meio confuso o negócio dos comentários aqui, viu, pessoal? Vocês desculpem, eu estou tendo uma certa dificuldade aqui, tá um pouco confuso aqui hoje para mim, tá? A atualização aqui está meio complicado. Mas aí vocês deixam qualquer dúvida, aí a gente podendo, a gente vai respondendo, Depois mesmo, tá? Então vamos continuando com a irmã Clara aqui, porque cada frase que ela fala aqui é importante,
E os espíritos elevados são assim, né? Cada frase que eles falam dá um livro, né? Dá uma palestra se a gente for analisar, né? Amemos, aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. Amemos, aperfeiçoando-nos. Né? Vamos amar e vamos tentar nos melhorar no que a gente possa, né? Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. São palavras muito importantes, né? Identifiquemos no lar humano o caminho da nossa regeneração. Então a gente quer se melhorar, a gente quer se aperfeiçoar, né? Então nós temos no lar a possibilidade dessa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui a humanidade inteira. Então, de novo aqui, né? A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. Então, a nossa família é um microcosmo, né? Que nós vamos nos preparando, nós vamos treinando, nós vamos ajudando, nós vamos amando, nos preparando para ajudar, para amar a família universal, a família inteira que está ao nosso redor, que não é apenas a nossa família consanguínea, né? Ok? Então, a família consanguínea é o começo, né, do nosso amor, é o começo da compreensão, mas ela vai se estendendo à família universal, né? O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. É o parente necessitado de tolerância, né? O parente necessitado de tolerância. Sabe que vocês têm parentes, né? Que precisam de tolerância, que nós precisamos aprender a tolerar, compreender, ter paciência, né? Vocês têm, não tem? Todos nós temos, né? Se não temos, já tivemos ou vamos ter, né? Então, o parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Então, essas situações difíceis, essas pessoas difíceis, elas não são uma anomalia na nossa vida. Elas são difíceis e elas demonstram justamente o trabalho a ser realizado, né? Então elas não caíram à toa na nossa vida e nós na vida delas, né? São pessoas que demonstram para nós, sejam marido, esposa, pai, mãe, filhos, difíceis, né? A pessoa está mostrando qual é o nosso trabalho a ser realizado. Ela está mostrando qual é a dificuldade que nós precisamos vencer. Ela está mostrando quais as dificuldades ela traz para essa encarnação. Um filho difícil, por exemplo. Ele está mostrando quais são os problemas que ele traz para a gente ajudar. Então, não é uma anomalia na nossa vida, ou na vida dele, ou na vida da família. É justamente o trabalho a ser feito. Não sei se está ficando claro, né? Então as pessoas vão mostrando como elas são, o que elas precisam, qual é o trabalho a ser feito dentro delas e dentro da família, né? E cada um vai mostrando o nível em que se encontra.
Cada um vai mostrando a faixa vibratória em que vive. E não adianta a gente falar, você não pode ser assim, você não pode fazer assim, você não... Né? A pessoa está mostrando como ela é, está mostrando como ela pensa, como ela quer as coisas, como ela faz as coisas, né? Então, assim, nós não vamos conseguir mudar o outro por decreto. Você coloca na parede lá, ó, a partir de hoje você não pode ser assim, do jeito que você é. Aí a pessoa fala, e você como? Eu só sei ser assim, né? Eu só sei ser assim. Eu aprendi só a ser assim. É isso que eu trago do meu passado. Eu sou assim ainda. Ah, mas a partir de hoje você não pode mais ser assim. E o que eu vou ser? Né? Você pode me dizer o que eu vou ser a partir de hoje? Né? Então ninguém consegue mudar o outro, e nem a si mesmo, de uma hora para outra, assim, no estalar de dedos. Então, às vezes é cruel a gente querer que alguém não seja o que ela é, né, de uma hora para outra, porque ela não sabe ser diferente disso. Né? Nós não sabemos ser diferentes do que nós somos. Ah, Alexandre, mas então quer dizer que ninguém vai mudar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos exigir mudanças por decreto. Né? Nós todos teremos de mudar. Então nós precisamos compreender como é a pessoa, as dificuldades que a pessoa tem, os problemas que ela está vivendo, os conceitos que ela tem. Se nós quisermos ajudar, nós precisamos compreender, né? E quem sabe a pessoa aceite a nossa ajuda, os nossos conselhos, né? O nosso amparo. Quem sabe a pessoa aceita, ela pode não aceitar, né? Mas quem sabe ela aceite e a gente possa ajudar na medida do possível, não é? Embora eu não vá fazer pelo outro o que é trabalho do outro. Então eu vou poder ajudar só até um certo ponto também. Porque a partir de um certo ponto é trabalho da própria pessoa. Então eu vou poder ajudar parcialmente. Eu não vou poder fazer tudo pela pessoa. Né? Eu vou ter que fazer uma parte, a parte que me é possível. A parte que ela permitir que eu faça. Mas tem a parte dela também. Ou dele, né? A parte da pessoa. Entendeu? E ninguém vai poder transferir responsabilidades para os outros. Eu não vou poder fazer pelos outros e os outros não vão poder fazer o que é o meu papel, né? O que é a minha responsabilidade de fazer. Vocês entendem? Então existem alguns limites aí, mesmo dentro da família, né, dentro da maternidade ou da filiação, nós temos certos limites também. Nós vamos ajudar ao máximo, mas haverá certos limites, né? Então, continuando, né? Então, o parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Valendo-nos dele para melhorar-nos. Olha que interessante. Não é fazer a pessoa melhorar, né? Aí eu fico lá impaciente, inquieto, porque eu quero que a pessoa mude, eu quero que a pessoa melhore, você tem que melhorar, e você tem que melhorar. Né? Você vê que a irmã Clara está falando, é valendo-nos da pessoa, das dificuldades que ela traz para mim, para a família, ou para, né? Para que eu me melhore. Porque eu não posso mudar a pessoa, mas eu posso aproveitar para que eu me melhore. Como assim, Alexandre? Eu vou me melhorar como? Humildade. Né? A pessoa talvez ela exija de mim que eu aprenda a ser humilde, que eu aprenda a ser compreensivo, que eu aprenda a ser paciente, tolerante. Então eu vou tentar aprender isso. Eu vou tentar, porque é uma pessoa que me exige, né? Me cobra, então eu vou tentar aprender a lição da humildade, da paciência, do perdão, né? A pessoa ela pode não mudar, mas eu posso me tornar melhor, mesmo com o comportamento equivocado que a pessoa tem. O Chico Xavier, quando ele tinha um padre, né, na cidade dele, em Pedro Leopoldo, que vivia falando mal do Chico no microfone da igreja que tinha lá. Ele ficava falando mal dos trabalhos do Chico, né, tal.
das reuniões que o Chico Xavier promovia e tal, fazia uma campanha contra o Chico, né? E aí o padre veio a falecer, né? E o Emmanuel, próximo ao Chico, eles começaram a conversar e tal. E o Emmanuel falou, você viu quem que faleceu, né? O nosso instrutor, né? Mas o Chico falou assim, mas como instrutor, Emmanuel? Ele vivia falando mal de mim, vivia, né, criando problemas para mim e tal, como meu instrutor. Aí o Emmanuel falou assim, Chico, quem que vai treinar a sua paciência agora? Quem que vai treinar o seu perdão agora? Ele é nosso grande treinador, nosso grande instrutor, nosso grande professor, era ele, por enquanto, né? E agora nós perdemos ele, né? Então, essas pessoas nos ensinam muito, nos treinam muito. Se nós soubermos aproveitar, essas pessoas que trazem dificuldades são oportunidades de treino para nós, de aperfeiçoamento, né? E não de revolta, de rebeldia, de maldizer a vida. Aí é sinal que nós não estamos percebendo a oportunidade de aprender, a oportunidade de crescer, né? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui, né? Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante, né, simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício, né? E aqui não se trata de masoquismo, nós temos que ter alguns limites também. O marido áspero, sim, é a oportunidade de evoluirmos na paciência, na doçura, na compreensão, só que tem limites também, né, pessoal? Então, o marido áspero, quando começa a entrar na agressividade, começa a entrar no descontrole, a mulher precisa tomar os seus cuidados também, né? E às vezes até rever a relação, buscar ajuda, buscar, né, o amparo da casa espírita, a desobsessão, porque às vezes o marido está se mostrando um verdadeiro obsediado espiritualmente, né? Às vezes fazendo uso abusivo do álcool, de drogas, né? Demonstrando um desequilíbrio muito grande, né? Então, precisamos tomar cuidado para não cairmos também numa atitude masoquista, né? Que é aquela atitude de inverter o prazer na dor, né? Ao invés da gente encontrar prazer nas coisas boas, a gente começa a encontrar prazer no sofrimento, prazer na dor. Aí a gente está invertendo a nossa psicologia e entrando nessa atitude do masoquismo, né? Então não é por aí, tá? Existem limites. Mas todos nós vamos vivenciar certas dificuldades com marido, esposa, filho, pai, mãe, sobrinho. Todos nós temos os nossos... Vocês têm os desafios que vocês sabem, né? Até onde vocês vão nesses desafios, até onde vocês conseguem ir, até onde é saudável para vocês irem, é cada um que vai estabelecer. É a consciência de cada um, é a intuição de cada um, é o que cada um quer, né? E vai decidir, vai deliberar na própria existência, na própria vida, aquilo que é melhor para si, né? Ninguém vai falar de fora o que cada um precisa deliberar a si mesmo, né? Nós não vamos dizer quem que vai ter que separar, quem não vai ter que separar, né? É cada um que vai determinar. É o livre-arbítrio de cada um. Eu não posso dizer uma mulher que está lidando com um homem lá super complicado, super difícil, vicioso, não sei o quê. Eu vou dizer para ele, não, você não pode separar porque, né, isso é pecado. Não, de forma alguma. É uma deliberação da pessoa. Ela que sabe até onde ela vai, ela que vai ter que conviver com a pessoa, ela que vai ter que dormir com a pessoa. Então eu não posso de fora julgar, nem apreciar quem que vai ter que ficar com quem. Isso é uma deliberação
de cada um, não é, pessoal? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também para a gente não ficar julgando situações, inclusive em torno do que a gente não sabe. Porque, como diz Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, em torno da vida de um casal, por exemplo, só quem pode dizer a respeito da vida desse casal é o próprio casal. Né? E a espiritualidade, Deus, né? Mas nós não temos. Aí ele fala assim: quando estivermos a ponto de emitir opiniões acerca da vida de determinadas pessoas no sentido afetivo, abstente de julgar. Abstente de julgar. Né? Aquilo que você acha que é acerto pode ser caminho para o erro. E aquilo que você acha que é erro pode ser um caminho para o acerto. Vocês dão uma olhadinha lá. Se eu não me engano, acho que é o último capítulo do livro Vida e Sexo, do Emmanuel. Aquilo que a gente acha que é erro, às vezes é caminho para um acerto espiritual, um acerto da vida. Às vezes o que você acha que é acerto, está tudo certo, é caminho para o erro. Então nós precisamos tomar cuidado com julgamentos, apreciações que a gente faz de fora, né? Porque frequentemente a gente faz sem saber ao certo o passado das pessoas, o presente das pessoas, o íntimo das pessoas, né? E às vezes a gente olha só de fora e faz os julgamentos que a gente está acostumado a fazer, né? Em sociedade e tal. Aí a gente pode cair em muitos erros nessa questão, né? Pessoal, nós já estamos na hora, né? Acho que nós vamos dar uma paradinha aqui. E aí depois a gente continua. O capítulo continua, né? Nós vamos ter que terminar na semana que vem, tá? Aí depois, né? Talvez a gente leve mais um dia ou dois, no máximo dois, para a gente terminar o livro, tá? Acho que no máximo mais duas sextas-feiras aí para a gente acabar, certo? Então tá bom, né? Vamos fazer a nossa prece final, né? Então vamos unir os nossos pensamentos novamente em oração, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de aprendermos com André Luiz, que nos trouxe os conceitos de espíritos tão evoluídos, tão sábios, tão amorosos, através da mediunidade, essa porta abençoada para o mundo espiritual, essa ponte que nos permite a vivência, a convivência com os amigos espirituais, mas também com os sofredores que muito necessitam, muitas vezes próximos de nós e precisando das nossas orações, precisando das energias curativas que possamos fornecer, necessitando do carinho, do amparo de todos aqueles que se devotam ao bem do semelhante. Então abençoa o Senhor, apaziguando as suas emoções, acalmando o seu íntimo e clareando os seus pensamentos. Obrigado por tudo e que a tua luz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho, pela participação, tá? Tenha uma excelente noite e até o próximo estudo na terça-feira. Muita paz para todos.